Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Dauri. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina Hidrologia e Drenagem. E para essa aula não ficar muito longa sobre esse assunto, eu vou dividi-la em dois vídeos, ok? Então eu vou fazer o primeiro vídeo e depois o segundo vídeo, tá certo? Eu acho que fica mais didático e mais eficiente o ensino, ok? Então vamos lá. Essa aula, da disciplina de Hidrologia e Drenagem, chamada aula 5, nós vamos falar sobre séries hidrológicas, análise e estudos das frequências, de dados hidrológicos. Deixa eu pegar aqui, tá, só o marca-texto, que eu gosto de dar aula aqui com marca-texto. Bom, só fazendo uma introdução antes ao assunto, qual a importância de estar esta aula, tá, logo após o assunto de precipitação e antes ao próximo assunto, que é infiltração da água no solo. E eu vou abordar um pouco sobre a análise, e estudo de séries hidrológicas. Então, na hidrologia, pessoal, a ferramenta muito, importante é a estatística, tá? Então, aqui eu abordo, nesta aula, uma introdução ao estudo, da aplicação da estatística aos dados hidrológicos como chuva, vazão de um rio, sendo essa chuva ela pode ser acumulada mensal, pode ser a chuva diária, pode ser a chuva anual, tá? Idem para um rio, qual é a vazão diária daquele rio, qual é a vazão máxima que ocorre naquele rio, qual é a vazão mínima, daquele rio, tá? Também com temperatura, também com evapotranspiração. Então são dados, que são utilizados na hidrologia e que há necessidade de nós fazermos uma análise hidrológica e vocês já vão entender até o final dessa aula por que é utilizado desta maneira, tá? E aqui, coloquei essa fotografia aqui, que eu achei muito interessante, foi com um grupo, de uma turma anterior. Então eu coloquei aqui a chuva de Jaboticabal, como é que era a distribuição, da chuva, aqui um histograma de frequência, como é que é a distribuição de chuva em Jaboticabal. Temos que atualizar esse gráfico, tá? Fizemos com os alunos da 016, se não me engano, ou da 015, foi após o ano de 2000 não é aqui não, aqui foi em começo da década de 80, tá? Aqui que foi o ano de 2014, que eu sempre falo, que ela saiu fora, da sequência dos retângulos, Então tá um canto à esquerda aqui, tá? Então um ano que choveu muito pouco, entre 800 e 900 milímetros, Todo o histórico de Jaboticabal, o ano 2014, então foi a primeira vez que houve essa chuva nessa quantidade anual, dessa quantidade, ok? Inclusive nós vamos fazer o histograma de frequência, fazer a distribuição normal, verificar se os dados se ajustam ou não à distribuição normal, tá? Então vamos lá para o slide, a introdução ao assunto. Das séries hidrológicas, pessoal, como eu já disse na introdução, trabalhadas em hidrologia, tá? A precipitação, eu coloquei aqui total anual, inclusive o primeiro mapa, pode ser a precipitação já um dos parâmetros hidrológicos muito estudado na hidrologia, tá? Com essa estatística. É tão importante que todos os livros de hidrologia, pessoal, há um capítulo específico de estatística, ok? Inclusive, posso passar para vocês, quem tiver interesse, gostar de ferramentas estatísticas, matemáticas, tem um livro denominado Estatística Aplicada à Hidrologia, tá em PDF, não tem mais a versão impressa, PDF é gratuito, um livro muito, 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 muito bom, tá? Quem tiver interesse, é só me pedir. Então, a precipitação total anual, tá? É um exemplo de série hidrológica, por exemplo, é bem claro aqui, o que é, não precisa nem definir, Precipitação total anual é a quantidade de chove por ano, numa balança hidrográfica, tá certo? Prestação total mensal, que chove no mês, quinzenal acumulado de 15 dias, decendial acumulado de 10 dias, certo? Então, nós temos, os estudos, e esses estudos podem ser nesses intervalos, definidos pelo pesquisador, pelo hidrólogo, pelo engenheiro agrônomo, quem vai estar estudando, certo? Então é importante para o cálculo do balanço hídrico em culturas visando o manejo de irrigação. É interessante saber como é que se distribui a probabilidade de ocorrer uma chuva ou não, principalmente
na atual conjuntura, todos querem que tenhamos uma irrigação, um uso da água eficiente, mas temos que trabalhar, né, com a prestação provável, ok, na cultura, né, qual a probabilidade daquela chuva ocorrer ou não, se liga, né, ao sistema de irrigação ou não, né, se há uma probabilidade de chuva, para que vamos irrigar? Se irrigar chega a atingir a capacidade de campo, vocês aprenderam, né? Toda a água que vem depois da capacidade de campo, ela vai ser drenada. Então, é água que vai para o lençol freático, será uma água, né, perdida, ok? Então, né, tem aí os estudos também para curtos períodos menores, não anuais, mensal, quinzenal, descendial. E até diário, né? Quantos dias do ano nós temos chuvas, tá certo? Então, podemos verificar, tá? Pressão máxima diária, intensidade máxima de precipitação, pressão máxima anual, temperatura máxima, mínima, média, tá? Quando que ela ocorre, tá? E com frequência que ocorre essas temperaturas hoje em dia, né? Muito hoje e algumas décadas já fala-se muito em temperatura, né? Máxima principalmente, vazões do rio muito importante, as máximas diárias, as máximas anuais, tá? As máximas muito importantes, as diárias, né? As chuvas de pico que ocorrem, tá? Problema de rompimento de barragem, dimensionamento de vertedouros, ok? Então vamos estar trabalhando também com vazões, tá certo? Vazões mínimas diárias, anuais, tá? Muito aplicada aqui no estudo de gestão das águas das bacias hidrográficas. Importante, né? Uns estudos ligados à disponibilidade de água e cursos d'água para projeto, tá? De gestão de recursos hídricos. E daí eu vou falar mais para frente nos capítulos que for falar sobre vazão, tá? Mínima diária, tá? Eu vou abordar o Q710, tá certo? E a curva de permanência, que é uma curva estatística e um número estatístico, tá? O Q7,10, tá certo? Q de vazão, 7 de 7 dias consecutivos, que é uma média móvel, tá? Vou explicar para vocês o que é média móvel, né? E é simples, né? Média móvel. E o 10 de um período de retorno de 10 anos, tá certo? Vazões médias anuais, tá? Séries aplicadas, né? Como é que é aquela vazão média do rio, tá? O comportamento, como é que é o comportamento, né, da vazão naquele rio, certo? Vazões utilizadas, muitas PCHs hoje necessita de estudo dos rios, né? PCH eu quero dizer pequenas centrais hidrelétricas, até as centrais hidrelétricas, né? Eles têm todo estudo de vazão, né? E querem sempre estar sempre atualizando qual é o comportamento de vazão dos rios, né? Que é a água, né? Principalmente as hidrelétricas utilizam a queda da água para a produção de energia, eles precisam, né? Daquela vazão, tá? O que é a vazão, tem um estudo disso, não vamos entrar em detalhes, mas é por meio, né, dessa vazão que vai estar gerando a energia, né? Então, evapotranspiração, muito importante. Evapotranspiração, coloco um destaque aqui para nós da agronomia. Quando estudamos, né, eu vejo apenas há trabalhos, né, e publicações científicas de evapotranspiração pelo pessoal da engenharia agronômica, engenharia agrícola, tá, que faz o estudo da evapotranspiração. A qual que é a evapotranspiração provável de ocorrer no café em Araguari, por exemplo, 75% dos dias. Então, você faz um dimensionamento de irrigação que vai suprir 75% da demanda dos dias, não da demanda dos dias, de consumo de água, a irrigação vai estar suprindo, né? Aqueles 25 dias tem a irrigação, só que ela não vai suprir 100% da água, não fica um projeto superdimensionado. O projeto não, aliás, eu até posso entrar, né? Aproveitar aqui que é um aprendizado, um projeto de irrigação não deve ser dimensionado para evapotranspiração média máxima, certo? Senão você superdimensiona um sistema de irrigação para aplicar a evapotranspiração máxima da planta. Por exemplo, eu estou falando do café. Vai utilizar a irrigação para aplicar a evapotranspiração máxima do café, que vai ocorrer em um dia. Os demais dias do ano, o sistema de irrigação fica superdimensionado, ok? Então ele tem a condição de aplicar, né, no modo existe, né, até algum dos livros de referência de ser 75%, tá certo? Dos dias, né, que ocorre e as máximas demandas vai ser suprida
pela irrigação, certo? A gente pode entrar, inclusive tem um exercício que vamos falar disso na aula, nesta aula, só que no vídeo 2, tá certo? Bom, aqui o gráfico novamente de jabuticabal, né, aqui o eixo Y, né, o histograma de frequência, né, número de observações, eu coloquei o zoom maior, número de observações, tá? Aqui uma observação, deixa eu mudar aqui, esse marcador tá ruim, então vamos na caneta, mudar a cor de vermelho aqui, vamos colocar preta. Então aqui pessoal, então uma observação, então ocorreu o que? Uma chuva aqui, ó, entre 800 e 900, não sei o valor da chuva, mas foi no intervalo de 800 e 900 milímetros. Entre 900 e 1000 nunca choveu em Jabuticabal no ano, tá? Neste intervalo, pelo registro que nós temos até hoje. Vamos ver o que dá mais aqui, tá? Já houve 9 observações, tá? Entre 1200 e 1300, 9 observações, e também 9 observações entre 1400 e 1500 milímetros, ok? E que a média de jabuticabal aqui, não é coincidência, né? É estatística, é matemática, a média aqui é 1424, tá, pessoal? Esse é o valor médio aqui, ó, de jabuticabal, tá aqui bem no topo, né, da curva de distribuição normal, tá? Não tá deslocado. Então, vocês vão perceber, a gente vai ver que a curva de distribuição normal se ajusta, né, aos dados, ou na verdade a chuva se ajusta à distribuição normal, certo? Então houve, né, né, no histórico aqui de Jabuticabal, tá, 9 observações, já houve aqui entre 1500 e 1600, 7, aqui 1600, 1, tá? E aqui houve essa chuva aqui no começo da década de 80, um ano muito, né, chuvoso no Brasil, né, não foi só em Jabuticabal, tá? Não é erro aqui, já quando eu comecei a ter acesso a esses dados, fui procurar observar em outras estações. Nesse ano realmente foi um ano atípico, só não me lembro se foi em 85, 83, tá? A gente tem os dados lá, a gente verifica depois, foi em 1985 ou 83, tá? Por aí, tá? Então foi um ano bem, né, atípico, inclusive a estudar qual a probabilidade disso ocorrer novamente, né? Uma pergunta aqui que vocês podem estar me fazendo. E daí, professor, para que serve isso? Né? Serve para vocês estudar, fazer o planejamento da água, né? Dos recursos hídricos, tá? Tanto como o excesso de chuva quanto a falta de chuva. Vocês vão fazer a conta qual que é a probabilidade de ocorrer esse ano aqui novamente. Existe essa probabilidade. E, né, de acordo com a idade de vocês, né, têm chance, né, de verificar vai ocorrer isso novamente na geração, tá, na nossa geração. Não sei se eu vejo, mas né, acho que, se não me engano, acho que a cada... eu não lembro, pessoal. Tem que ver o exercício, a resposta do exercício de novo. Não sei se é 70 anos que ela ocorre, tá? Essa chuva entre 800 e 900 milímetros. Não lembro, tá? A gente pode fazer a conta novamente e mostro para vocês. Bom, variáveis hidrológicas. Processos associados, né, os processos aqui no plural, né, associados ao ciclo hidrológico, podem ser considerados como determinístico e estocástico. Bom, o que vem? Lembra de determinístico de algo que é determinado, tá, pessoal? Mecânico, tá? Então, existe uma fórmula física para se fazer o cálculo. O estocástico é probabilístico. Aí eu pergunto, né, os eventos hidrológicos, de um modo geral, são determinísticos ou são estocásticos? Há uma maneira da gente ter, existe alguma fórmula matemática, uma fórmula física para falar se amanhã vai chover ou não? Existe alguma fórmula, né, para isso? Então, de um modo geral, pessoal, tá? Ou, em modo geral, não. Né? Os processos hidrológicos, na sua maioria, são estocásticos, tá? São probabilísticos. Nós não trabalhamos, né, com modelos hidrológicos determinísticos, e sim, os eventos hidrológicos são probabilísticos. Então, qualquer, né, afirmação que há sobre eventos hidrológicos são probabilísticos. Existe uma probabilidade de ocorrer e uma de não ocorrer. Então, se falar que a chuva de 2020 será maior que a média ou menor que a média é probabilístico,
certo? Existe um passado e a partir dos dados do passado se prever o futuro. É assim que nós vemos a hidrologia, certo? Isso vale para chuva, vale para vazão, vale vocês escutou muito sobre temperatura, se a temperatura de 2020 vai ser maior do que a média histórica ou não, tá? É probabilístico, tá? Não existe um modelo matemático que falar qual que vai ser a temperatura de 2020 e 2021, ok? Então, tá aí. Então, determinísticos, já falei, né? Agora passo um pouquinho mais rápido, tá? Só a introdução aqui, que é determinístico, lembra que é o que mecânico determina. São processos hidrológicos que resultam na aplicação direta da lei física, química e biologia. De modo geral, os eventos hidrológicos não são determinísticos, tá? Porque aqui em vermelho, tá, pessoal? Não são determinísticos. Estocásticos, os processos hidrológicos, tá? A maioria, quase todos os processos, tá? Hidrológicos são estocásticos, tá? Ou seja, os eventos, chuva, por exemplo, não é evento, tá? São governados por lei de probabilidades, por conterem componentes aleatórias, os quais se superpõem às regularidades e, eventualmente, explicitáveis, tá? Eventualmente, mas nem sempre. Então, eu coloquei aqui em vermelho, quase todos os processos hidrológicos são considerados estocásticos. Bom, e sobre as variáveis hidrológicas, pessoal? Nós temos aqui as variáveis hidrológicas, só para fazer uma revisão, né? Isso daqui não vai entrar muito nas contas, vou passar um pouquinho reto, né? Quer dizer, né? Não vou falar muito. Pode ser discreto e contínuo, inclusive esse assunto já foi abordado na disciplina de estatística básica de vocês, né? Lembra que a discreta é números inteiros, né? Lembra lá falar, não existe meio boi, é isso mesmo, tá? Não existe meio dia de chuva, né? Então, ou choveu ou não choveu hoje, né? Por exemplo, né? Hoje é terça-feira, né? Choveu ou não choveu, então temos a chance de ocorrer a chance ou não de ocorrer a chuva, mas se falar que lá choveu ou não choveu, vai ter o número, certo? E contínua, né? Outro número de discretos, né? Que podem ter, a gente pode dar outros exemplos, tá? Houve geada, né? Este ano, por exemplo, anos com geada, anos sem geada. Mês de janeiro com veranico ou sem veranico, certo? Então são essas variáveis hidrológicas, né? De clima, não são, eu falo hidrológico da disciplina, tá? São variáveis climáticas que a gente pode estar considerando como discretas, certo? Que é o número inteiro. E a maioria das nossas variáveis são contínuas, por exemplo, a vazão do rio, né? A precipitação, certo? Então, números reais não negativos, não existe vazão de rio negativa, não existe precipitação negativa, tá certo? Mas são variáveis contínuas. Então, a maioria das variáveis hidrológicas são contínuas, tá? Temperatura, chuva, vazão, evapotranspiração. Pode ser que existe um limite, né, de evapotranspiração, né, físico, que tem o valor zero, o dia que não há, pode considerar zero uma evapotranspiração, e ela chega em um valor máximo, né, físico, né, para aquela latitude, para aquela radiação solar médio que chega naquela região, você tem a possibilidade de ter o máximo de uma evapotranspiração, certo? Quem governa, né, toda a radiação de transformar a água no estado líquido para o estado, falei isso nas primeiras aulas, né, para o estado gasoso, né, para o vapor, então tem um limite lá definido, né? Então a gente falar de uma evapotranspiração de 20 milímetros, isso é impossível de ocorrer, certo? Então, a maioria das variáveis também, hidrologia, né, como vocês observaram, né, eu falei aqui, temperatura, chuva, vazão, né, evapotranspiração são contínuas, certo? Bom, para que serve, né, falando dos dados das séries hidrológicas, então, conhecimento dos dados, né, o estudo das variáveis hidrológicas, né, importância. Então, eu fiz uma introdução, então, são estocásticos, são contínuos, né, as variáveis. Então, isso a gente começa a fazer a introdução sobre a hidrologia, né, a estatística aplicada à hidrologia. E é por meio dessa estatística, esses resultados, que a gente vai auxiliar, né, com esses dados, né, na análise de sistema de drenagem. Quem já fez drenagem, né, sabe disso, né, tem um tempo de retorno, né, que é uma probabilidade de ocorrer uma chuva, tá? Então, eu vou falar tempo de retorno hoje. Então, a gente, no sistema de drenagem, qual que é a probabilidade, né, de ocorrer uma chuva que vai saturar aquele solo, certo?
Então, análise de sistema de drenagem, tanto urbano quanto agrícola, tá? Não só o sistema de drenagem, né? Saem uns que dá apenas dentro da porteira e fora da porteira também, tá? Então, sistema de drenagem, todo estudo hidrológico, eu estou querendo dizer, pessoal, para vocês, deixa eu pegar uma caneta aqui, mudar. Na hidrologia, ela é aplicada, né, dentro da porteira, ou seja, dentro de uma fazenda, dentro de uma bacia hidrográfica, e todo o estudo também dentro da cidade, certo? Então, é muito interessante aqui para o agrônomo, tá? Você estar observando, né, esses estudos. E nesses estudos, não focar apenas, né, no sistema agrícola, né? A hidrologia ela é aplicada em todo o ambiente. Chove no campo como chove na cidade. Se for calcular a probabilidade de ocorrer uma chuva no campo, a probabilidade de ocorrer nas cidades, certo? Então, eu falei sistema de drenagem, planejamento, tá, da irrigação, isso daqui sai artigos, né? Sempre quando está com a turma na pós-ano, né, faz o planejamento de irrigação, alguns escrevem até artigo com os dados. O dimensionamento de sistema de irrigação pode auxiliar, se for trabalhar uma outra visão para utilizar a probabilidade, né, de ocorrer uma evapotranspiração para auxiliar no dimensionamento, certo? Quanto que a probabilidade que aquela cultura, o café, saber qual que é a evapotranspiração do café. Então, é 6 milímetros. Qual é a probabilidade dela ocorrer? Ocorre 6 milímetros todo ano? Ocorre uma vez a cada 10 anos? Okay? Então, essa aqui é o auxílio da hidrologia, né, na irrigação. Dimensionamento de barragens. Né? Então, as barragens são projetadas, né, em função um dos parâmetros principais do dimensionamento é o tempo de retorno de ocorrer uma chuva de grande quantidade. Como eu mostrei naquele gráfico, deixa eu voltar aqui. Acho que não está longe não. Aqui. Né? Então, uma chuva aqui entre 2.300 e 2.400 milímetros. Provavelmente essa chuva desse ano gerou grande escoamento superficial. A vazão do rio média, né, da vazão do rio foi maior do que os outros anos, gerando grande escoamento superficial, chegando até nas pontes, nos bueiros, nos vertedouros, né, sendo acumulada a água deixa eu voltar para o slide, nas barragens. Então, as barragens têm que ser dimensionadas para chuvas, né, anos extremamente chuvosos, né, provavelmente maior do que os valores que já ocorreu, tá? Ou os valores que ocorreram, né, desculpa a concordância. Dimensionamento de extravasores, lembra da lei hidráulica? Extravasor é o ladrão, tá? De uma caixa d'água, por exemplo, é um extravasor, tá? Então, dimensionamento dos extravasores, dos vertedores das barragens, né? Que você vê, né? Quando período de chuva, tá? Algumas barragens abrem os vertedores que vocês veem a água vertendo, né? Como se fosse não é exemplo de cachoeira, é de vertedouro mesmo, né? Os extravasores das barragens, dimensionamento do tamanho, né, que vai ter que ser dimensionado para drenar aquela vazão de enchente. Na gestão dos recursos hídricos, passamos por um período seco, né? Esse período seco, as cidades urbanas, né, toda cidade urbana, né, estou querendo dizer as cidades que têm um crescimento populacional muito intenso, tá, pessoal? Desculpa aí. A cidade tem um crescimento populacional muito intenso e usa água superficial. E essa água superficial, né, sendo extraída ano a ano, um período seco vai ter problema, né, de abastecimento, né, na cidade. Então tem que ver a gestão dos recursos hídricos, né? Como é que vamos estar trabalhando? Então isso é a gestão das águas, né? Então tem que estou passando essa ideia para vocês, que todos vocês tenham a consciência, né? O crescimento populacional, o crescimento de algumas cidades e a gestão dos recursos hídricos. O sistema, a natureza não vai suportar de todo o sistema, nosso sistema, isso é claro, né? Então vai dar problema, isso não é culpa de todos nós, ou não é culpa, né? Vamos ter que ter conhecimento para ter suportado, que legal, né? A gente está discutindo na aula, né? Esses assuntos, né, muito interessantes sobre essa gestão, principalmente nos próximos anos, né, o grande crescimento das cidades
Isso é interessante, né? Aumentando a renda, pessoal, se o IDH aumenta, o consumo de água aumenta, tá? IDH, lembra, acho que vocês devem ter visto lá nas disciplinas de geografia, lá no colegial, lá tá o desenvolvimento lá da população. Esse IDH aumenta, que aumenta o consumo de água, né? Você vai ter, né, as pessoas começam a ter, por exemplo, né, piscina, então começa a ter o uso da água ser maior, né? O consumo per capita aumenta. Outorga de água, né? Que outorga de água através da estatística, tá, pessoal? Outorga de água, só quanto... eu falei de café, comecei a aula falando de café, vou terminar ela falando de café, tá, pessoal? É sempre assim. Tipo, mas pode mudar a cultura, de exemplo, né? Tem lá o produtor então de café, necessita irrigar lá seus 30 hectares de café. Então ele vai pedir autorização para o uso da água. Então ele tem os órgãos gestores da água têm, né, um número, né, da vazão. Então essa vazão ela ser estimada em função da chuva média, da bacia hidrográfica e do rio onde ele vai estar captando, e se for captar água subterrânea também existe o número, né? Esse número são estatísticos, tá? Não foi muito didático na minha explicação, mas mais para frente, quando falar que é 7 e 10, fica mais claro, tá certo? E aqui coloquei de certo aqui que a gente pode ficar discutindo outros aqui, navegação, recreação, ok? Então pensar na navegação, né? Qual a pessoa vai investir, né? Uma grande empresa vai investir em navegação no rio, mas alguns dias do ano a calha do rio desce e fica impede a navegação, né, pelo modal aquaviário, né? Não sei se eu falei qual é aquaviário, né? Dos rios, né? Então vai ter prejuízo modal. Então é de se pensar, né? O gestor vai ter pensado nessa. Então ele vai trabalhar com os dados de chuva. Isso serve para recreação, né? O planejamento, tá? Dos dados hidrológicos, tá? Bom, então vamos entrar na parte teórica da frequência e probabilidade. O que vem a ser tá? Frequência e probabilidade? Tá? Bom, é bem simples explicar isso. Eu vou tentar ser didático, tá? Primeiro vamos definir aqui o que é frequência. Frequência é o número de ocorrência de determinado evento em relação ao número de oportunidades. Professor, tem que decorar isso, mas calma, vocês vão entender. Se vocês vão perceber a diferença de frequência e probabilidade, é que eu der um exemplo de números, tá? Como eu gosto muito, né? O texto e saio do texto e penso em algo mais interessante de falar para vocês. E probabilidade é o número provável da ocorrência, tá? Então, frequência é o número, tá? Deixa eu pegar o marca-texto aqui, um minutinho. Então, frequência é o número de ocorrência de determinado evento em relação ao número de oportunidade. E probabilidade é o número provável da ocorrência. Bom, vamos lá. Então, mais duas, né? Uma observação. Frequência é uma medida amostral, é observada. Então, frequência é observada e probabilidade é a teórica. Então, frequência é o que ocorre. Então, qual que é a frequência de dia? Vamos pensar em... dar um exemplo. Tá? Peraí, deixa eu pensar. Tá? A frequência aqui de um setembro chuvoso, vai? Então, vamos pensar na frequência de um evento chuvoso. Então, é uma probabilidade de ocorrer, né? Eu confundi aqui no exemplo, acho que ficou pior, tá? Mas vamos falar da moeda para o próximo exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a frequência é do que já foi observado. E a probabilidade é a frequência teórica. É que na chuva tem que ter os dados históricos. Então, eu me embananei todo na explicação, tá? Não dá muito certo falar da chuva, não, tá? Nós temos da chuva, para falar de um evento que choveu, né, em fevereiro, perdão, setembro, mais do que a média e menos que a média, a gente tem dados aí de 60 anos de observação. Então, é uma frequência observada, tá? Nós não sabemos a frequência teórica ainda, que seria, né, praticamente impossível saber isso, tá? Da chuva. Apenas a teórica. Bom, o exemplo que eu falo aqui da frequência e probabilidade, eu coloco todo semestre aqui para vocês. Da moeda, pessoal.
Então, vocês vão pensar em frequência e probabilidade. Então, olhem para a moeda e vocês vão jogá-la. Então, vamos pensar, você joga uma vez, vai ter duas opções. Dia quando ela cair sobre a mesa, sobre sua mão, ela tem ou ela dá cara ou dá coroa, né? Então, se você jogou, por exemplo, aqui o exemplo 1, né? Jogou 10 vezes a moeda, você anota no papel quantas vezes cai o cara e quantas coroa. Então, anotou, deu 6 cara e 4 coroa. A frequência, pessoal, da cara, qual que será? E qual que será a frequência da coroa? E outra pergunta, qual que é a probabilidade de ocorrer, tá? Cara ou coroa nessas toda vez que você joga? De cara e qual é a probabilidade de cair coroa? Deixei aqui alguns segundos para vocês pensarem onde eu passar o slide, né? Passar o slide. Passar o slide e gravar o vídeo, né? A aula. Então eu penso, né? Então a probabilidade, quando você joga um cara e coroa, sempre será, né, 50%. Então a probabilidade aqui da moeda, pessoal, é 50%. Observou, né? Era o exemplo para dar antes, né? Observa então que probabilidade, tá, é diferente da frequência. Então probabilidade é lá o número provável de ocorrência. Então nós temos cara ou coroa. Então sempre a probabilidade de você jogar uma moeda da cara, tá? CA aqui de cara e CO aqui de coroa, tá? Vai ser sempre 50%, tá? Sempre aqui 50%. Então frequência, né? A probabilidade, tá, é o número provável de ocorrência. E a frequência, né? A frequência é o número de ocorrência de determinado evento. Então pensa na moeda em relação ao número de oportunidade. Oportunidade foram 10. A ocorrência de cara, tá, foram 6. A ocorrência de coroa foram 4 vezes. Tá? 4 vezes, né? Então, em percentual, tá? 60 cara, 40 coroa. 53, aqui aumentou o número de lançamentos. Observa que conforme aumentamos o número de lançamento aqui, tá? Uma simulação tende os valores da frequência ficarem igual à probabilidade, pessoal, tá? Não é igual, mas tende a ficar igual. 1000, 49,8, 1000 vezes jogar moeda 50,2. Daqui tem uma simulação feita no Excel, tá, pessoal? É um arquivinho, tá, que simula. Que ele gera número aleatório, né? A gente simula cara e coroa. E aqui 49,98, quando se a gente jogar 10 mil vezes, né? Cara e coroa, chega quase 50%, mas não é, tá? Ainda não chegou, tá? Talvez se a gente chega aqui, vai aumentando o número, vai tender a 50, tá? Colocando aqui 100 mil lançamentos de moeda, tá? Então, o que que a gente vai acabar adotando, tá? Como a gente não tem esse valor muito alto, né, de, por exemplo, de anos de chuva, mas nós vamos acabar adotando que é a frequência. Deixa eu apagar isso aqui que ficou ruim. Ai, ai. Pegar a borrachinha. Sempre eu não acho. Tá aqui, né? Pronto, agora pego a caneta de novo. Então a frequência, ela vai tender a fazer o sinalzinho aqui de aproximadamente, né? Igual a probabilidade. Então nós vamos em hidrologia, mesmo desconhecendo a probabilidade, né? Nós vamos falar que a frequência dos valores que nós já observamos será igual à probabilidade, certo? Bom, vamos lá, estimativa de frequência de dados do aluno. Então vamos começar a falar dos estudos, né, da frequência. Então essa frequência agora, para quem ela, né, tem facilidade estatística, vai ser super tranquilo aqui, tá? Não é muito difícil esse item não, tá? Então vou falar um pouco da estimativa dos eventos hidrológicos, mas vai ficar, né, bem tranquilo. Então, a partir de uma série histórica, deixa eu pegar o marca-texto, não fico tampando aqui, né? Série histórica de dados, série histórica, né? Os valores históricos de anos de chuva, tá? Por exemplo, tá? Os dados devem ser ordenados. Então, a partir da hora que nós temos a série histórica,
não importa o ano que ocorreu, importa que o evento ocorreu. Então, grave essa frase. Não importa o ano que ocorreu, e sim que aquele evento ocorreu, certo? Então, se um ano ocorreu uma chuva já de 3.000 milímetros em Jaboticabal, não importa o ano que ocorreu, é que já houve na natureza este evento climático. Então, na hidrologia é isso que nós temos que pensar. Não o ano que ocorreu, e sim que aquele evento ocorreu. Não importa se o ano passado deu uma geada, por exemplo, e sim que essa geada já ocorreu. Tá na região que vocês, por exemplo, daqui a alguns semestres vocês vão estar trabalhando numa região e vai plantar café, só que a frequência de geada é elevada, né? A cada 10 anos, por exemplo, uma geada intensa pode acabar com todo o cafezal. Então, é um exemplo, tá? Então, os dados, né, vão ser excluídos, não ser levado em consideração o ano, e sim o dado que nós temos. Então, a gente tem a possibilidade desses dados e trabalhar com esses dados. Os dados devem ser ordenados, e devem ser ordenados de ordem crescente ou decrescente. Quando a gente quer saber aquele valor e estudar os valores máximos, por exemplo, vazão de rio, chuva, tá? A gente ordena em valores, tá? Decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá? Quando que é valores máximos. Em caso que seja crescente, a gente, ou contrário, se quisermos dar os valores mínimos, a gente coloca em ordem crescente, tá? Não esqueçam esse slide. Eu vou acabar voltando mais para frente nesse slide. Tá? E cada valor aqui, ó, antes de passar a próxima frase, cada valor que houve de uma vazão se adota um número de ordem. Então, se temos lá 10 anos de chuva a ser estudado, né, histórico, por exemplo, então numa região do Brasil ainda pioneira, agricultura iniciando, então temos poucos, né, na estação de chuva local, tem 10 anos de chuva. Então, esses 10 anos, lá de 2010 e 2020, devem ser coletados e ordenados em ordem, tá, máximo ou mínimo, tá? E cada ano a gente vai adotar um valor. Tá? Começando com 1, 2, 3 até 10, tá certo? Chamado número de ordem, tá? Ou corresponde, tá? Um valor de plotagem. Vamos fazer o exemplo, fica claro, tá? A estimativa da frequência observada, tá? Ou probabilidade empírica pode ser calculada. Essa é a forma mais simples, tá? Ok, pessoal? A forma de Weibull, tá? Frequência observada, muito simples. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui. I dividido por N mais 1. Não entra uma fórmula, né? Não entra aqui quanto que choveu, tá? Qual que entre a média e desvio padrão. Não entra nada disso, tá? Só entra o I, tá? Que é a ordem, que vai variar de I até o número vai ser 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quantos dados tiver dividido pelo N, que é o número total de observações de mais 1, tá? Então, essa é a equação de Weibull. Tá? Que pode ser estudo de não enviesadas, né? E sem tendência, ou seja, sem tendência para qualquer modelo de distribuição. Tá? Então, está aqui para qualquer modelo. Aí existem outras equações semelhantes a essa, mas essa é mais utilizada. Bom, temos aqui então o exemplo 2. Bom, exemplo 2. Estimar a frequência observada ou probabilidade empírica dos dados de chuva ocorridos entre os anos 2014 e 2018 na cidade de Botucatu, utilizando a equação de Weibull para cálculo da frequência, ok? Então, utilize a equação de Weibull, ou seja, a equação de Weibull, tá? Ela, tá? É a frequência observada, que é o I, que é o número da ordem, certo? Então, o I, se a gente tiver 10 dados, o I vai variar de 1 até 10. E o N é o total de números, ou seja, se nós tivermos 10 dados, 10 valores, né? O N é igual a 10. Então, vai ficar 1 dividido por 11. Ok, por que eu falei 11, né? 10 mais 1. 2 dividido por 11, 3 dividido por 11, 4 dividido por 11, certo? Esse mais 1, pessoal, é porque
nunca para dar 100%, ou seja, vocês vão observar aqui que o valor, né, a probabilidade nunca vai dar 100%, né, que, por exemplo, ocorra uma chuva maior do que 2.500 milímetros. Há sempre uma probabilidade que ela seja maior ou menor que um determinado valor, certo? Então vamos lá. Então nós queremos, né, saber qual é a probabilidade de chuva. Então vamos colocar primeiro, saber valores máximos, vamos colocar em ordem decrescente. Não importa o ano, se foi 2014 ou 2018 maior, certo? Vai importar que houveram, né, falar no plural, essas chuvas. Então vamos montar uma tabela aqui ao lado, tá? Se vocês quiserem fazer no caderno de vocês, seria interessante, tá certo? Então vou pegar com maior valor, tá? Vou pegar uma caneta aqui, vou pensar no maior valor. Qual o maior valor aqui? 1775. Então vamos iniciar pelo 1775. Em seguida 1738,6. Em seguida 1543,2. Depois 1402,6. E para finalizar 1031. Certo? E o I vai variar de quanto? Né? De 1, 2, 3, 4, 5. Então o total, né? O N é igual a 5. O I variando de 1 a 5. Então que ordem que importa, né? A ordem que nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, por que 5? Porque tem 5 valores, certo? Então isso é obrigatório, certo? Fazendo no Excel aqui tem apenas 5 dados, pessoal. Peguei o mesmo exemplo que sempre coloquei em todas as aulas, de 5 valores. Nós faríamos isso, esse exercício é feito na mão, certo? Na sala de aula. Agora no Excel poderíamos estar colocando aqui 100, 1000, tá? 10.000 valores, que o tempo seria o mesmo, né? A gente teria os dados, né? De chuva, dados de temperatura, dados de evapotranspiração e nós pediríamos para o Excel ordenado, maior para o menor valor, né? E com um instante de segundos, né? Ele faria essa ordenação para nós dos valores. Mas aqui, bom, enfim, vamos continuar com o mesmo exemplo, tá? Talvez alguém está fazendo no caderno. Então, ordem 1 a 5. Então, chuva, coordenando dos valores em ordem decrescente, lá 1775 até o menor, 1433, tá? O ano que eu coloquei só apenas destaque, apenas de referência, sabe? Porque, mas não é obrigatório colocar o ano, tá certo? Só coloquei aqui na hora da gente estar discutindo os valores do resultado. Como é que é calculada a frequência observada? Então lembra, né? O slide anterior aqui, tá? Frequência observada EI sobre N mais 1. Então vamos pegar essa forma e vamos, tá, colocar aqui. Tá? A frequência observada é igual, vou colocar o sinal de igual aqui, ó. Fazer aqui com o mouse e dividido, fazer uma bolinha aqui, e dividido por N mais 1. Então vai ficar 1, que é a ordem. O I aqui, eu passo a caneta aqui, vocês anotam aqui. O I é a ordem. O N vale o total. O N vai valer o quê? 5, certo, pessoal? O N, porque 5 é o total. Então, vai ficar 1 dividido por... Ficou ruim a seta aqui. Vai ficar 1 dividido por 6. Porque 6, 5 mais 1 dá 6. Então, fica 1 dividido por 6. 2 dividido por 6. 3 dividido por 6. Dá meio, né? 4 dividido por 6. 5 dividido por 6. Observe que não tem, né? Ficou, no denominador ficou 6, né? Se a gente dividir 5 por 6, não vai dar o 100%, ó, não dá 1. Então, não tem a probabilidade para para o able, né? Não dá 100%. Bom, então, chegamos ao resultado. Então, essa primeira conta, 1 dividido por 6 dá 0,167, ou seja, 16,7% é a probabilidade de ocorrer uma chuva maior ou igual a 1775,6. 2 dividido por 6 vai dar, né? Pode conferir na calculadora. 0,333, ou seja, 33,3% da chuva ser maior que 1738. 3 dividido por 6 vai dar 0,5, ou seja, 50% que uma chuva seja maior que 1543,2, ou seja, também 50% menor. Isso vale para os dois maneiras de vocês estarem fazendo a conta. Quer ver? Ó? Vou falar bem devagar. Então,
1.402,6, que ocorreu em 2016, nós temos 66,7%, que a chuva seja maior que 1.402,6. Ou seja, se é 66,7, nós vamos ter aí 33,3, né? Peguei 100% menos 66,7, dá 30, correto, né? Confere aí comigo, 33,3, né? Se eu não colocar, mesma conta, 1 menos vai dar esse, certo? É o oposto. 33,3% da chuva ser menor que 1.402, ou 66,7%, ou seja, mais que 50%, que ela seja maior, certo? E de aqui para baixo, a menor chuva que já houve foi em 2014, 1.033,1. Nós temos 83,3% da chuva, né, que vai ocorrer no ano que você está prevendo, por exemplo, 2020, que ela seja maior que esse valor. Então, 83,3% que seja maior, certo? E 16,7% que ocorra uma chuva menor que ela, tá? Então, olhando aqui, eu fiz um menos nesse valor que dá o 0,167. Não sei se ficou claro. Se tiver alguma dúvida nessa fala minha, pessoal, por favor, naqueles momentos que eu fico online com vocês, tirem essa dúvida, tá certo? Bom, item 4, tá? Tempo de retorno ou tempo de recorrência, TR, tá? Então, TR, a partir desse semestre, nós vamos chamar nessa disciplina, tá? Tempo de retorno. Não confundam lá com o turno de rega da irrigação, que chamamos lá também TR, tá? Às vezes eu troco, inclusive vocês podem me chamar atenção. Eu falo nas aulas, né? Online, que não pode, né? Que não dá tempo, que fica, passa, tá? Já está gravada a aula. Mas na aula, quando é aula presencial, né, às vezes a gente acostuma e fala tempo de retorno, tá? Fala, até troquei, né? Turno de regra. Então, aqui na hidrologia, TR é tempo de retorno, tá certo? O que vem a ser tempo de retorno, pessoal? Tempo de retorno, pegar o marca-texto. Tempo de retorno, pessoal, no estudo na hidrologia é muito comum o uso desse número aqui, tá? Tempo de retorno, tá? Como é que ele é definido? O que é tempo de retorno, tá? Tempo de retorno, é a probabilidade que, tá? Poder colocar o aqui, é a probabilidade que uma dada variável hidrológica possa ter seu valor igualado ou superado pelo menos uma vez em um ano qualquer. Por exemplo, uma chuva de 1.600 milímetros, uma chuva anual de 1.600 milímetros na cidade de Jaboticabal. Qual é o tempo de retorno? Se nós calcularmos o tempo de retorno, né, dessa chuva, eu vou ensinar, vocês vão fazer o cálculo, né, mais para frente, estimar o tempo de retorno e com o tempo de retorno estimar a chuva. Mas com a chuva nós estimamos o tempo de retorno. É o que? Qual é a chance dessa chuva, né, em anos, ter seu valor igualado ou superado, tá? Eu coloquei aqui em verde, já explico o porquê, tá? Igualado ou superado, pelo menos uma vez em um ano qualquer. Ou seja, uma chuva tem o TR de 5 anos. Aquela chuva de TR igual a 5 anos, ela tem a chance de ter seu valor igualado ou superado uma vez a cada 5 anos. Por exemplo, que eu falei 1.600 milímetros. Supondo 1.600 milímetros, a gente já faz um exemplo, tá? Uma chuva de 1.600 milímetros, deixa eu pegar a caneta aqui e escrever, que eu acho que é mais didático. Eu sinto falta de uma lousa agora, tá, pessoal? Uma chuva, por exemplo, de 1.600 milímetros. Vocês calcularam, chegaram lá na estatística, deu um TR igual, eu falei 6, vamos colocar aqui para não misturar 6 com 6, vou colocar aqui TR é igual a 5. O TR, pessoal, chama o tempo de retorno, o próprio nome já fala tempo. E qual unidade de tempo? O tempo aqui eu vou colocar é ano, tá, pessoal? Sempre o TR nosso vai ser em ano, tá? Então, o TR igual a 5 anos. Então, 1.600, se nós calcularmos a chuva de 1.600 no TR 5 anos, a cada 5 anos, tá, a chuva tem a probabilidade, né? É uma probabilidade. Cada 5 anos,
existe uma chance da chuva em Jaboticabal ser maior ou igual a 1.600 milímetros, tá certo? Se der 50, ou seja, a cada 50 anos, né, muito menor chance, né, a cada 50 anos vai ter uma chuva maior que 1.600 milímetros, tá? Se for, né, 100 anos, por exemplo, a cada 100 anos uma chuva vai ser maior do que 1.600 milímetros, ou seja, bem difícil, ou seja, né, quem viver aí em 100 anos vai ter a chance de ver um ano com uma chuva de maior de 1.600 milímetros. Estou supondo aqui, né, coloquei um valor qualquer, só porque eu gosto sempre de dar exemplos, né, e quem já foi meu aluno sabe disso, exemplo com números, tá certo? E o tempo de retorno, pessoal, ele é o que? O inverso da probabilidade, que é numericamente igual a inverso da frequência. Em tempo de retorno, então, é 1 sobre, pediria para vocês estar anotando dessa forma aí no caderno, nas anotações de vocês, tempo de retorno é 1 sobre P, tá certo? Onde 1 tá, sobre P aqui é o inverso da probabilidade, tá? P de probabilidade e F de frequência. Quer ver como é de acordo, né? Nós fizemos aqui, o que nós fizemos, deixa eu não passar o slide anterior, né? Nós determinamos no slide anterior o que é a probabilidade do evento ocorrer, que é a frequência observada, certo? Então nós temos aqui, se a gente adotar a frequência observada igual a probabilidade, nós vamos achar o tempo de retorno, que é o inverso deste número. Nós vamos achar esses valores em anos, tá certo? Que aqui até então a gente falou aqui, ó, essa chuva aqui, ó, tem seu valor 1543,2, ou seja, 50% que ela seja maior e 50% que ela seja menor, tá? Mas qual é o tempo de retorno dela? Então vamos calcular, então vamos pegar o próximo exemplo, vamos calcular aqui o tempo de retorno, tá? Para os dados da frequência que nós estimamos por erro, dados do exemplo anterior, tá? Exemplo 2, tá? O exemplo anterior foi o 2, tá certo? Deixa eu ver se eu numerei certo aqui isso, exemplo 2. Então, temos aqui os dados de chuva, os mesmos dados, tá? Os 14, 15, 16, 17, 18. Então, vamos ordenar e já calcularam, tá? Daqui já foi calculado no exemplo 1. Isso aqui o que? Vocês não estão vendo, né? Deixa eu apontar aqui com o apontador. Então, a frequência observada já foi calculada no exemplo 2, ok? Não sei se porque eu estou falando um pouco rápido, querendo que já foi para a aula não ficar, o vídeo ficar longo, a gente acaba pulando, certo? Falar mais devagar. Vou pegar o marca-texto. Então, é frequência observada. O que é? Agora eu volto. Oi, agora eu venho aqui, peguei a caneta, queria mudar de cor, tá? Lembra, frequência observada, né? Tempo de retorno, perdão, pessoal. Tempo de retorno, você vê a forma aqui, é 1 sobre a frequência observada, ou seja, 1 sobre a probabilidade. Falando que a frequência é igual a probabilidade, então o tempo de retorno é igual a 1 sobre P. Vamos calcular aqui agora então, tá? Já calcula quanto que seria 1 sobre 0,167. Então vamos ter a conta aí, ó. Dá 6, tá? 1, sobre 0,333, 1,05 dá 2. 1,067 dá 1,5 e 1,2. Então nós temos aqui, tá? Por exemplo, o mais didático aqui, o número aqui, ó, a frequência 50%, que a chuva seja maior ou menor que esse valor aqui, ó, certo? Ou seja, tem um ano, né, que ele vai ser maior e outro ano que vai ser menor, ou seja, cada 2 anos, né, há a probabilidade de ocorrer uma chuva maior que 1543,2. O que significa esse 6, então? Olhem comigo aqui. Ó. Se o TR, tempo de retorno, deu 6, significa que a cada 6 anos, deixa eu formular a frase correta, TR igual a 6 significa, tá, que vai ocorrer uma chuva, perdão, estou até formulando as frases erradas, né? É tão simples, pessoal, tá? Que a cada 6 anos vai ocorrer a probabilidade de ocorrer uma chuva maior que 1775,6. A cada 3 anos, há a probabilidade de ocorrer uma chuva maior que 1738,6. Não quer dizer que vai ocorrer, ok? Existe a probabilidade de ocorrer. É que o assunto é tão fácil, pessoal, que às vezes a gente acaba se enrolando na maneira de explicar, tá certo?
Mas você vai perguntar uma dúvida. Bom, professor, então a cada 6 anos há uma probabilidade, deixa eu pegar o marca-texto agora para não ficar muito rabiscado. Professor, a cada 6 anos, tá, o TR, cada 6 anos, vai ocorrer uma chuva maior do que 1775,6. Não, existe a probabilidade de ocorrer uma chuva maior que 1775,6. Bom, você fez o exercício, né, simulou para jabuticabal e vai ocorrer, achou essa resposta, tá? Bom, agora 2020, choveu, vai chover 1.800 milímetros. Você chega lá, 1º de janeiro, fez a conta, 1.800 milímetros, ou seja, choveu mais do que 1.775. Quer dizer que 2021, então, não vai chover? Boa pergunta, se você tivesse oportunidade de me fazer. Não, pessoal, existe todo ano, a probabilidade é a mesma, tá? Então, se em 2020, tá, existe uma vez a cada 6 anos a probabilidade de ocorrer uma chuva maior que 1.775, 2021 a probabilidade continua sendo a mesma. Não é que ela ocorreu em um ano, ela não vai ocorrer no outro ano, ok? Então, existe uma probabilidade, todo ano ela tem o mesmo valor, certo? Se ela tem aqui uma chance, para a cada 6 anos de ocorrer, se ocorrer um ano, ela pode ocorrer no outro ano, né? Também, tá certo? Na hora que eu falar uma outra, a gente pode dela correr 2 anos consecutivos, existe uma probabilidade menor, tá? E a gente anda em ano 2 consecutivos, se esse número aqui, ele se reduz, tá? Mas daí já entre outros estudos de probabilidade. Vamos lá. Para terminar falando deste exercício aqui, tá? Exemplo 4. Qual que fica simples? Uma chuva, por exemplo, pessoal, 1.700 milímetros, está aqui no texto, tá? Que é igualada ou superada 10 vezes em 100 anos, tem um tempo de retorno de... Qual que seria esse tempo de retorno? Então, vocês pegam os dados, né? Vocês vão encontrar esses valores, vocês da geração da 017, 018, vão ter histórico aí mais para frente de cidades aí que já coleta dados aí desde 1900, né, começo do século 20, pode ter, né, futuramente aí, daqui a algumas décadas, bom, deixa para lá essa história, né? Mas eles já podem ter valores, né, futuramente de ter estações meteorológicas com 100 anos de coleta, tá certo? Daqui a algumas décadas. Campinas, por exemplo, né, o IAC já tem bastante anos e bastante tempo que coleta dados de chuva. Bom, vamos lá. Então, uma chuva, né, de 1.700 milímetros, que é igualado, superado 10 vezes em 100 anos, tem um tempo de retorno de quantos anos? Qual que é o valor que colocaríamos aqui se formos preencher essa frase? Então, ela é igualada, superada 10 vezes em 100 anos, ou seja, tem um tempo de retorno de 10 anos. Ou seja, se o TR é igual a 100, a probabilidade dessa chuva ocorrer em um ano qualquer é de 10%, 1 sobre 10 ou 10%, certo? É uma das maneiras de se pensar, né? A continha, P é 1 sobre 10, que é 0,1, que é 10%. Isso quer dizer, pessoal, é um conceito muito importante que o tempo de retorno, observa que minhas frases sempre foi junto à definição, que tenha seu valor igualado ou superado, tá? Decorem isso, mas coloca um asterisco no conceito do tempo de retorno. Se vocês observarem todas as bibliografias, tá, ela está escrito deste modo, igualado ou superado. Mas tem um TR que nós vamos precisar, principalmente a gente na irrigação, a gente precisa da vazão mínima dos rios, que tenha seu valor, né, igualado ou superado, só que a gente vai querer saber a vazão mínima dos rios, então é um valor negativo. Isso daí, para não ficar complicando o conceito, vamos deixar para outra oportunidade a explicação, tá? Então, sempre que nós falamos de tempo de retorno, só tem esse conceito, né, que tem seu valor igualado ou superado, ou seja, é uma probabilidade de excedência, que tenha seu valor igual. Ou seja, se é 10%
que tenha seu valor igualado ou superado, seja maior que 1.700 milímetros, a probabilidade que seja chuva menor que 1.700 milímetros é de 90%. Foi claro? Então, preste atenção no exemplo, né? Se chegar a resposta de 10%. Tá? Daí, é uma frase que eu formulo aqui, chamo de exemplo, mas é uma frase para chamar a atenção de vocês, né? Então, se a gente tem uma probabilidade de 10 anos, né? Ou seja, chegou ao valor aqui de 1 sobre 10 de 10%, tem o seu valor igualado ou superado a 1.700 milímetros, então superado para ser menor que 1.700 é 100% menos 10 que dá 90%. Tá? Não esqueçam disso, daqui eu preciso muito disso na hora da gente fazer o estudo da distribuição de probabilidade, tá? Que tem a probabilidade de excedência e de não excedência, certo? Então vocês têm que saber que o tempo de retorno, a probabilidade é de excedência. Vou repetir, no tempo de retorno a probabilidade é de excedência, ok? Exemplo 5. Uma chuva que é igualada ou superada 5 vezes em 200 anos. Qual que é o TR? Então, o TR vai ser igual a 40 anos. Ou seja, né, qual é a probabilidade? A probabilidade é o inverso do tempo de retorno, porque é 1 sobre 40, né? Deixa eu pegar aqui, tá? A caneta aqui não está escrita, agora que eu prestei atenção, né? Eu coloquei na fórmula do exemplo anterior que tempo de retorno é 1 sobre P. Ou seja, P é igual a 1, eu escrevi aqui, 1 sobre tempo de retorno, tá? Tá aqui a fórmula. Então, 1 sobre tempo de retorno é 40, 1 sobre 40, 0,025, ou seja, 2,5%. Então, uma chuva, né, ela tem a chance, né, de 2,5% de ocorrer, 2,5% de ocorrer, né, todo ano, certo? Ou seja, TR é igual a de 40 anos. Então, essa daqui é a probabilidade de excedência, tá? Se a probabilidade de excedência é 2,5, qual é a probabilidade de não excedência? É 100 menos 2,5, que vai dar 97,5%. Certo? Ficou aqui em cima, mas está dando para ler. Certo? Aqui o P ficou aqui em cima, mas acho que não tem problema da leitura. Ou seja, por favor, né? Preste atenção nessa fórmula, né, de conceitual. Não a fórmula que seja, né, aplicada, mas é um conceito. Probabilidade de não excedência é 1 menos a probabilidade de excedência. Probabilidade, vou ler de novo, de não excedência, tá? Ficou tudo vermelho, tudo preto, né? Aqui, deixa eu colocar outra cor laranja aqui. Probabilidade de não excedência é igual ou menos a probabilidade de excedência, certo? Bom, passei o conceito de tempo de retorno aqui nesse slide para vocês, tá? Como é que ele pode ser estimado, então, né? Então, eu tenho três maneiras, três sugestões aqui para vocês, tá? No tempo de retorno. Lembra no começo da aula que eu falei, deixa eu pegar o marca-texto, que é amarelinho aqui, que é o melhor, que eu acho, tá? Estimativa do tempo de retorno, tá? Tabelas, sugestões, vamos escolher, vamos verificar nas bibliografias referentes do assunto, tá? O tempo de retorno, tá? De grandes barragens é uma recomendação, né? Critério da engenharia de 10.000 anos a 1.000 anos, tá? Então, grandes barragens, essas hidrelétricas, né? Um tempo de retorno de 10.000 anos, ou seja, o tempo de retorno de 10.000 é uma chuva muita intensidade, certo? Vai ser um ano muito chuvoso, ou seja, é uma vez a cada 10.000 anos, né, tem a chance de ocorrer. Então a chance é muito pequena. A média barragem, terra igual a 500 anos, barragem de terra 100 anos, projetos hidroagrícolas, né? Tá, projetos que envolvem um impacto, né, ambiental, um impacto
econômico, né, nem ambiental, né, um impacto econômico menor do que uma grande barragem, né, um projeto aí de um sistema de drenagem, por exemplo, né, de 10 a 50 anos, uma pequena barragem de terra, uma barragem de uma piscicultura, tá? Então, um barramento para piscicultura, né, uma travessia que tem que ser dimensionado, um TR não vai haver, não haverá, né, para o português não haverá o risco, né, de vidas, por exemplo, né? Então o TR pode ser menor. E esse é importante de adotar o TR para a gente fazer as contas, e vocês vão fazer a conta mais no capítulo de, lembra desse slide? No capítulo de cálculo de escoamento superficial, vou adotar, vai ter um exemplo lá que fala, adote um TR de 50 anos e determine, né, o escoamento superficial, ou seja, qual que é a vazão drenada naquela área. Então a gente precisa do TR para estimar a vazão, certo? Na verdade não é TR que vai estimar a vazão, é a intensidade de chuva e que vai ser consequentemente dependente do TR, tá? A vazão indiretamente dependente do TR adotado. Bom, isso é uma das maneiras, certo? Busque TR na bibliografia. A segunda, está ainda, né? Estamos ainda em evolução, mas futuramente há uma chance, né, de isso ser critério econômico, tá? Aqui no eixo X o TR, no eixo Y o custo, tá? O engenheiro, acho que ele faz um projeto, faz uma análise, né? Então, conforme aumenta o TR, o custo da, tá? O TR aqui, deixa eu pegar um lapisinho aqui. Às vezes a caneta. O TR aumenta aqui, ó. Oi, ai, peraí, deixa eu pegar ele azul aqui. O TR alto, tá? Vai ter um custo, tá? Perdão, o custo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O custo da obra vai ser elevado. Porém, o seguro, né, futuramente, esses seguros, né, de barragens, né, que está acontecendo esse seguro, essas questões, né, já existe, né, do órgão nacional, até tem hoje em dia as lives, né, sobre o plano de seguro de barragens promovido pela ANA, né, Agência Nacional de Águas. Isso é tão importante, pessoal, só falar aqui um pouco rápido, aproveitar que vocês vão estar... um aluno que formou aí, ele é 014, 015, é recém-formado, viu, pessoal? Ele entrou em contato comigo, ele lembrou da aula, está trabalhando numa fazenda, houve rompimento de uma barragem. E não foi por causa da chuva, mas houve um rompimento. E essa água foi, né, dreno pelo canal, passou pela fazenda e parou, né, 10 km para baixo uma outra barragem. E essa outra barragem, lá tinha 5 bilhões de metros, bem maior, mas suportou a água da barragem anterior. Mas isso houve um problema, né? Tiveram que fazer um plano, né, agora é um custo alto, tá, pessoal? Um plano de rompimento de barragem, né, seguro de barragem. Se vocês digitarem isso no Google, vai ter, né, um programa específico do governo federal sobre esses planos, tá? Isso tem uma demanda de profissional muito grande. Ele entrou em contato comigo, verificar se eu fazia, né? Eu indiquei uns colegas que faziam, não sei como é o que aconteceu, tá? Faz uns 4 meses que ele entrou em contato comigo. Alguém de vocês deve conhecê-lo, tá? Depois eu falo. Bom, enfim, Viana é a Agência Nacional de Águas, tá? Que faz esse estudo, tá? Que centraliza o estudo. Voltando aqui, ó. Então, o TR alto, um custo da obra elevado, tá? Porém o custo do seguro baixo. Se a gente colocar um TR muito baixo, o custo da obra é baixo, só que o custo do seguro vai ser alto, tá? Então, se a gente pensar no custo total, a gente vai ter um custo total aqui elevado, tanto quanto aqui, ó, se a gente somar os dois, um custo elevado. Temos que chegar a um estudo, pessoal, que temos um valor de TR para agir, por isso que aí chama-se engenharia, né, para aumentar a eficiência, né, e reduzir o custo da obra, tá, e que ela seja segura. Então, temos um custo, né, adequado para o seguro, o custo adequado, né, da obra, reduzindo o menor custo total do empreendimento, tá, da engenharia. Isso aí, né, a gente precisa de bastante estudo para chegar, né, no valor aqui
adequado aqui, tá certo? Mas é uma critério de vocês estarem estudando isso, tá? Para quem for para a área. Bom, um outro que já é estatístico esse, tá, pessoal? É matemático, em função do risco permissível adotado, certo? Então, vou mostrar aqui uma sequência de equações, tá? Isso daqui eu deduzia na lousa para vocês, é simples, tá? É a estimativa do tempo de retorno, tá? Deixa eu pegar cá no marcador aqui. Estimativa do tempo de retorno por meio do risco permissível. Ele está adotando o risco permissível, que diretamente vai ser o tempo de retorno, né? Um risco permissível de 1%, 2%, 5%, que é o risco que está querendo correr com aquele empreendimento. Então, aqui uma sequência de equações, aqui, ó, 6 equações. A primeira definição aqui, vou ler com vocês, tá? As letras. O que significa cada letra dessas aqui, está aqui à esquerda, tá? P, probabilidade de ocorrência, P' de não ocorrência, J de não ocorrência e N anos, ou seja, 2, 3, 4, 5 anos, tá? Consecutivos. N é o número de anos, a vida útil da obra, essa obra vai ter a vida útil lá de 100 anos, 50 anos. Q vai ser o risco adotado, K, risco, né? Adotado, o risco ou calculado, em decimal, e TR, teu tempo de retorno. Ok? Então tá aqui as 6 variáveis. Então vamos lá, letra A. Probabilidade versus tempo de retorno, eu defini nos slides anteriores. Se P é a probabilidade de ocorrer, tá? Então, a probabilidade de não ocorrer é o menos P, certo? Então, está no slide anterior. Então, P' é a probabilidade de não ocorrência, tá? Se a probabilidade de ocorrência, tá, é P, de não ocorrência é 1 menos P. Isso em um ano, qual que é? Em N anos, vamos chamar de J. Então, N anos vai ficar J igual a P' elevado a N. Então, J é probabilidade de não ocorrência em N anos, certo? Então, tá aqui, ó. Ou seja, se P' é 1 menos P, então vamos substituir aqui o menos P no P' aqui embaixo. Então, vai ficar J é igual a 1 menos P elevado a N. Tá aqui, ó. J é igual a 1 menos P elevado a N. Ok? Bom, J, então, é a probabilidade de não ocorrência, tá certo? É não aqui, ó. Tá? J para não ocorrência. Vamos chamar o K de probabilidade de ocorrência, ou seja, o risco. Tá? Então, K é a probabilidade, tá? É o risco permissível de ocorrência, tá? Em N anos. Ou seja, tá? O K é o menos J. Certo? Então, K é o risco permissível, ou seja, é a probabilidade de ocorrer em N anos. 1 menos J. Mas o que vocês escolheram definir o que é o J? J é 1 menos P. Então, vamos pegar esse 1 menos P elevado a N e vamos substituir no J aqui, ó. Então, K é 1 menos, abre parênteses, 1 menos P elevado a N. Bom, então tá aqui a primeira equação, definindo aqui, ó, tá? O que é P, pessoal? O que é o P aqui? Tá? Observe aqui, ó. Comecei com a aqui P, que é a probabilidade, é 1 sobre TR. Então, eu vou pegar esse 1 sobre TR e vou substituir aqui, ó. 1 sobre o tempo de retorno. Então, K vai ficar 1 menos 1 sobre TR elevado a N. Então, tá aqui, ó. Substituir esse P aqui, ó. 1 sobre TR aqui, ó, pessoal. Peguei lá da letra A, ó. 1 sobre TR e coloquei no lugar do P, tá? Então, ficou o risco, né? Ou seja, a probabilidade de ocorrência em N anos está aqui, ó, tá? É 1 menos, abre parênteses, 1 menos 1 sobre TR elevado a N. Tá? Se a gente isolar esse TR, né, então o TR vai ficar, né, o tempo de retorno calculado em função do risco, é 1 menos, TR é igual a 1 sobre 1 menos K, que é o risco adotado pelo engenheiro, elevado 1 sobre N, tá certo? Então, isso daí vai dar, se a gente colocar numa tabela, tá? Colocando aqui, montando uma tabela, né, que são as fórmulas, mesmas fórmulas, só que elas estão digitadas. Então, a estimativa do tempo de retorno, né, TR aqui, ó, em função do risco permissível. Então, eu coloco o risco aqui ó, de 0,01, seja 1%, 10%, 25%, 50%, 75%,
até um risco de 99. Então, vida útil da obra, que é 1, 100, 25, 50, 100, 200. Coloquei aqui só para montar uma tabela, tá, pessoal? Então, vida útil da obra, né? Você tem um risco permissível, tá? De 1% apenas, tá? E vamos colocar uma vida útil da obra de 50 anos. Então, nós vamos ter aqui um tempo de retorno aqui de 4.975,5 anos, certo? Como é que eu achei esses números aqui? Esses números foram determinados por essa equação, né? Que é a mesma dessa, tá? Então, aqueles não foi calculado por esta equação. Eu peguei esta equação aqui, ó, e coloquei na tabela, que eu tenho o valor de N e tenho o valor de K. Substituindo o valor de N e o valor de K, tá? Faça a conta, acham pelo menos um valor nessa tabela, vê se vocês entenderam a conta. E adota aí, por exemplo, um risco permissível de 0,1, ou seja, 10%, uma vida útil da obra de 25 anos, por exemplo. Tá? Então, tem que dar aqui 237,8, certo? Aqui nós vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Risco permissível aqui de 50 e uma vida útil de 200 anos. Então, vai dar 200, né? E 89 anos, certo? Então, vamos ter a tabela desta forma. Aqui a gente passava exercício, às vezes os alunos montavam da maneira que eu falei para vocês a conta, né? Considerando N igual a 50 anos, a vida útil de 50 e o risco de 0,1. Né? Calcule o valor. Então, já coloquei aqui calculado, tá? Que é o PR estimado em função do risco permissível. Então, tem essas três maneiras, né? Letra C, risco permissível, critério econômico, só voltando para a RIA, tá, as sugestões, tá certo? As três maneiras. Bom, finalizando, pessoal, para não ficar muito longo, aqui é uma revisãozinha aqui que eu coloco nesse slide, tá? Medida de tendência central de eventos hidrológicos, tá? E outros variáveis estatísticas, tá? Que vocês já conhecem, né? Média, tá? Em que a média, né, somatória dos números dividido por n, a gente vai chamar de x barra. Então, não vamos colocar P de precipitação, que o P de precipitação é P de probabilidade. Então, para enumerar, então a variável hidrológica, se a gente fazer as contas, vamos chamar de x, por exemplo, tá? Média, a moda, aquele número que mais se repete. Então, procure material de estatística estatística básica de vocês, tá? Que vai estar lá no início do ensino da agronomia lá. E vocês viram isso já, tá? Não é novidade. Então, vou ter o direito aqui de passar. Se alguém tiver dúvida, fique à vontade de perguntar. Aproveite e pergunta, tá, pessoal? Então, média, moda, o que é mediana, né? Nós vamos calcular isso, mas o número que vai estar com a frequência de 50%. Daqui é legal fazer isso daqui, né? Na verdade, já falei o que é mediana lá na curva hipossométrica da altitude da bacia. Foi aula 1, aula 2, né? Aqui vamos ter a mediana da vazão, mediana da chuva, tá? Alguns dados de chuva não tem, por exemplo, boda, né? Não tem moda, tá certo? A média aritmética, e vamos tem outras médias, né? A média móvel, por exemplo, calcular o Q710, aí a gente faz a outra média. Mas aqui são os valores utilizados por nós, né? Então, eu só coloco aqui como uma revisão, tá certo? Variâncias, chamando de S ao quadrado, a fórmula aqui ao lado, não vamos utilizar a fórmula, né? Eu posso passar os dados, eu sempre passo para vocês, vocês vão ver no exercício já está os valores, né, da amostra e o desvio padrão. Claro que agora a gente está com o Excel, né, a gente faz o cálculo, tá? E quando tinha muitos dados, eu utilizava a calculadora, ensinava lá a ferramenta estatística, eu revisava, né? A maioria de vocês já sabe, né? Usar as ferramentas estatísticas da calculadora. Né? Então, variância da moda, desvio padrão, coeficiente de variação, tá certo? E que nós não usamos. E tem outros, né? A ser utilizados para calcular as outras distribuições de probabilidade, tá? Mas por enquanto nós vamos parar por aqui, tá? Quem quiser aprender mais, me procure, me chame na aula, que quando eu estou ao vivo, que eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Bom, aqui terminando, pessoal, aqui tem uma sequência de fórmulas que é histograma de frequência. Ainda eu
mantenho, né, desde quando eu montei essas aulas, um passo a passo de fazer a histograma de frequência. Mas vocês vão ver, pessoal, que isso já se... É para fazer na mão isso, tá, pessoal? Pegar um papel milimetrado, fazer o histograma de frequência. Aquele primeiro gráfico, né? Eu poderia até colocar, lembrar vocês, histograma de frequência. Foi lá no início do slide, na verdade até na capa, né, do slide 1. Não, o que é um histograma de frequência? Aquele gráfico de barras, né? Então, como é que se construímos aquele gráfico de barras? Então, na mão, a gente tem que fazer o quê? Determinar o número de classes, ou seja, o número de retângulos do histograma, tá certo? Então, existem algumas recomendações, tá? E aqui, o número de classe seria o número de retângulos, né? O NC aqui, até 100 dados, NC igual a raiz de N, arredondar para maior, geralmente 50, 20 classes, tá? Não tem um número maior que isso, mas vocês podem ficar livres de colocar, né, fazer o histograma, de querer escolher 10 classes, 7 classes, 8, tá certo? Classe que deseja, que é uma recomendação. Letra B, amplitude é o maior menos o menor valor, ou seja, máximo menos o mínimo, tá certo? A amplitude de classe já seria a base do retângulo, tá? A amplitude da classe, tá? Eu, chamando de AC, que é o A dividido pelo número de classe, que é o NC, tá aqui em cima, tá? NC tá aqui, eu vou passar essa linha. Menos 1, tá? Pegaria a amplitude, dividia, você teria amplitude de classe. Então, isso para fazer um histograma, por exemplo, vai da distribuição de alturas, né, da turma. Agora, esse ano nós temos 200 alunos, né, na disciplina. Então, faremos, eu querer saber a altura de vocês, um histograma, distribuição de frequência das alturas. Seria, determinaríamos lá o número de classe, tá? Número de base dos retângulos, amplitude do mais alto ao mais baixo, tá? E amplitude das classes, né? Que seria a base do retângulo. É por essa equação, tá? É uma sugestão também, mas vocês podem, a gente pode fazer o histograma, escolher a amplitude da classe, por exemplo, de 5 em 5 centímetros, começar lá com o valor lá mais baixo, né, 130 centímetros e ir subindo, tá certo? E isso vai para chuva. Pode pensar a chuva, né, amplitude de classe de 50 em 50 milímetros. Então, teria uma chuva lá de 500 a 550, 550 a 600, 600 a 650, tá? Seria essas amplitudes. Eu poderia jogar amplitude, né? Maior de 100 milímetros, aí claro que aí o número de classes se reduz. Então, é um ajuste do histograma de frequência, tá? Então, isso daqui são sugestões, tá? Mas a gente pode estar, vocês podem estar alterando na hora de estar construindo um histograma, tá certo? Aí vem do técnico que está fazendo e do cientista que quiser analisar os valores, tá certo? Aí tem a letra D para construir isso na mão, tá? Letra E para construir o retângulo, tá? Eu fazia com a turma, a gente perde bastante tempo fazendo, não é perder tempo, nem ensino a gente perde tempo, é uma maneira de se expressar, né? Ficar o tempo da aula construindo esses retângulos, tá certo? Do histograma de frequência. E coloca os dados de chuva, a gente faz. Bom, vocês vão perceber que no Excel, pessoal, é bem rápido para fazer isso. Então eu vou me ater até fazer no Excel, tá? Para terminar a aula, vamos fazer este exemplo, tá? Então vamos para o Excel, tá? Vou ler o exercício, tá lá com vocês, tá? Vamos lá no Excel, tá? Bom, temos aqui no Excel, bom, não está digitado, né? Mas o que que tá, deixa eu voltar então para o PowerPoint para ler com vocês, devia ter colocado como faço nos outros, tá? Na tabela abaixo apresenta os valores, né, de chuva em milímetros corrido em 2017, tá? Isso é real, tá, pessoal? 2017. Em Jaboticabal, tá? Peguei os valores aqui dos alunos que estão comigo lá e eles coletam, né? Fazer os manejos dos experimentos. Então temos os dados de chuva, tá? Diário. Então acumular aqui mês a mês, tá certo? Então a somatória da chuva de janeiro de 2017 deu 231, fevereiro 107, tá? Então o que que eu peço para vocês aqui? Ó? Então vamos determinar a média de chuva, tá? Mensal, o desvio padrão, o maior valor, ou seja, o máximo, menor valor mínimo, amplitude, vamos fazer um histograma de frequência, tá? Então eu coloquei aqui os valores, né? Média mensal, tá? De 12 meses para poder, tá? Fazer a conta, para utilizar a calculadora.
Mas eu vou aproveitar que nós estamos fazendo no Excel, eu peguei os dados de 2017, aqui chuva Jaboticabal, deixa eu preencher aqui, ó, tá vendo? Chuva Jaboticabal 2017. Então tem aqui a data, tá? Aqui são os valores nossos da estação meteorológica, tá? Ocorreu mesmo em 2017. Em 2017 não choveu, né? 2, 3, então essa chuva aqui diária 2017. Então temos até dia 31 de dezembro, tá certo? Então todos os dados aqui em azul são os dados de chuva, tá certo? Então deixa eu aqui dar um... Eu já coloquei 130% aqui, então estamos com 130 aqui, tá? Se ficar... me pediram, né? Entrar ao vivo e falaram que para eu aumentar o zoom, né? Para poder estar enxergando melhor no Excel. Então, data, dia, que eu fiz aqui, pessoal? Aqui está o diário, né? Colocar em negrita, aqui está um dia. Valor, existe a chuva descendial, ou seja, de 10, né? Se a gente pegar 10 em 10 dias, temos aqui 18,9, ou seja, com chuva acumulada de 10 em 10 dias, claro, mês de 31, 10 dias, depois do dia 11 ao dia 20, chuva de 128, do dia 21 ao 31, tá certo? Aqui já vão dar 11 dias, então, né, 83,7. Isso não tem jeito, né? Mas a chuva descendial, dia 15 e a mensal, que eu peguei aqui para fazer o exercício. Então, vamos fazer o histograma de frequência. Tá? Acumulei aqui mensalmente já para vocês, então os dados acumulados de janeiro, estar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, tá? Tô com o mouse aqui em cima, abril, maio, tá? Junho, julho de 2017 não choveu, tá? Interessante, não choveu. Agosto já choveu 17,1. Setembro, esse ano aqui, acho que já choveu, vai chover mais que isso, né? Esperamos, né? Espera-se, né? Não sei quanto foi a chuva de hoje, segunda e domingo. Eu até posso verificar e passar para vocês. Outubro, aí já melhora, né, a precipitação, tá? Novembro foi um mês bem chuvoso, 243, e dezembro já caiu, tá? Bom, então vamos fazer. Qual que foi o total de chuva? Então, a gente calcular, então a gente se coloca igual. Quando choveu, escreve soma, tá? Abre parênteses, clica na primeira, arrasta o mouse até a segunda, a última, lá, pronto, está calculado. Certo? Na mão calculadora você já tem que digitar um por um, tá certo? Na verdade aqui já está digitado uma única vez, né? Você digita. A média é só digitar a média, já tá? Se você quiser que o Excel, ele precisa do acento, tá lá? Ele apresentou aqui a média, tá? Clica duas vezes aqui em cima, ele já apresenta que está piscando o mouse e abriu o parênteses, já, tá? Cliquei na primeira, fui até a última, fecho o parênteses e dou Enter. Então, a média de chuva foi 100,275 milímetros, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o total de chuva em milímetros, média de chuva em milímetros. Desvio padrão. Como é que calculou o desvio padrão? Coloca igual 10 vi PAD.A, tá? Clique aqui, ó, não é o desvio médio, tem o desvio padrão populacional. Eu vou colocar esse desvio padrão aqui, é esse aqui, tá? Que eu tô com o 10 vi PAD.A. Clica duas vezes, seleciona a matriz de dados, fecha parênteses, então o desvio padrão deu 80 milímetros, pessoal. Então, 80 milímetros, menor valor, né, igual, podemos escrever mínimo, pessoal, tá? Clicar, é só digitar mínimo. Abre, ele fecha parênteses, então o menor valor foi 0, porque foi em julho, o maior, vamos ver o maior, digitar máximo. Ele não acusou porque eu não coloquei acento, tá, pessoal? Mas ele vai entender. 243 foi o maior valor, aqui ocorreu em novembro, tá? Amplitude é o maior menos o menor. Pronto. Então temos amplitude aqui. Vou colocar a unidade em milímetro. Opa. Milímetro, milímetro, milímetro. Então, temos dados, né? O início, né, do estudo hidrológico, né? A primeira vez que a gente se depara com os dados hidrológicos. Então, começamos a
trabalhar estatisticamente os dados, né, hidrológicos. Aí essa é a primeira tabela que vocês estão vendo. E aí, né, tem os dados de chuva anuais, essa chuva de ano ela vai se repetindo e a gente acaba formando, às vezes, um banco de dados lá de 10 mil, né, 5 mil dados, né, numa tabela de Excel para estar trabalhando, certo? A gente para, né, pensar só com os dados diários de chuva, imagine 30 anos, né? 10 anos vão dar 3.650 dados. 10 anos, né? É só colocar um zero a mais aí. Só ter quantidade de dados. Bom, aqui nós temos uma tabelinha que eu deixei aqui em cima. Tá? Vamos fazer o histograma agora, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Vamos fazer o histograma, que era a pergunta final aqui do exemplo, tá? Vamos fazer aqui o histograma. Para a gente fazer o histograma, pessoal, vamos colocar o número de classe aqui. Ó. Colocar N minúsculo aqui, número de classe. Lembra da fórmula lá, o número de classe, né? Era raiz, né, de N, tá? Então, se eu colocar o raiz de classe, como é que a gente acha a raiz quadrada? É só digitar raiz, abre parênteses, de 12. Temos 12 anos, raiz de 12 vai dar 3,46. Mas, lembra lá do slide, não recomendado de 5 a 20 classes? Então, independente do 3.1, vamos colocar aí 5 classes, tá? Então, vamos adotar aqui as 5 classes. Embaixo, amplitude de classe. Amplitude de classe, né? A amplitude de classe, a gente teríamos a fórmula lá, né? A amplitude, né? Dividido por o número de classe menos 1, certo? Então, vamos colocar a amplitude de classe aqui, vamos colocar a fórmula aqui, né? Deixa eu ir lá para ficar didático, né? Para não ficar falando mole aqui. Vamos lá no PowerPoint, certo? Pegar a fórmula de amplitude de classe. Então, vamos, amplitude de classe, tá? É a amplitude dividido por o número de classe menos 1, tá certo? Então, vamos lá no Excel novamente. Amplitude de classe é igual a amplitude, o A, tá? Perdão, aqui é o número de classe. Igual a amplitude, cadê a amplitude? Está aqui embaixo, 243, dividido, abre parênteses, número de classe, que é 5, menos 1. Vamos ver quanto dá isso? Deu 60, tá certo? Tá dando 60 ali, ponto 75, ou seja, daqui seria a base do retângulo, tá? 60 seria 60,75 milímetros de chuva. É um pouco estranho, vamos colocar, arredondar esse valor aqui para 60, aí ficaria a chuva de 0 a 60, 60 a 120, né? 120 a 180, 180 a 240, teríamos um valor redondo aqui, mais interessante, tá certo? Então, esses são valores calculados, daqui são os valores que nós vamos utilizar no histograma. Você vai formar 5 retângulos com a base dele de 60 milímetros, tá? Bom, como é que nós podemos fazer essa frequência? O próprio Excel vai calcular para nós, pessoal. Tem uma formulinha para fazer isso. Então, vamos escrever aqui a classe, tá? Então, lembra a classe que está de 60 em 60 aqui, ó, 60 e 60. Então, vamos colocar 60. Depois 60, 120, 180, 240, 300 milímetros. Então, eu parei aqui, são 5 classes. Classe 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aqui, vamos escrever aqui, frequência, certo? Então, como é que nós vamos calcular essa sequência? Aqui tem um macetinho para calcular aqui, pessoal, porque é uma matriz, tá? Então, é diferente um pouquinho, tá? Primeiro, você tem que selecionar todas as células. Então, observe que eu cliquei aqui em cima, eu clico e arrasto. Seleciono todas essas 5 células, tá? Selecionadas essas 5 células, você vai colocar o sinal de igual. Em seguida, você vai digitar a frequência. Tá aqui, ó, frequência, que está antigo, ele tem até os 2 pontinhos no U ali, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, clicar, apareceu lá frequência.
Quando aparece a frequência, ele pede a matriz de dados. Tá? Então, qual que é a matriz de dados? Essa matriz aqui, ó. Então, seleciona, cliquei lá na primeira, né? Lá em janeiro foi até dezembro. Então, selecionei a matriz de dados. Em seguida, observe a forma que tem um ponto e vírgula. Eu coloco ponto e vírgula. Aí ele vai falar, colocou aqui negrito, matriz, né? Secundária aqui, é a matriz BIM aqui. Então, essa matriz BIM, vou selecionar 60 a 300. Bom, fechou parênteses. Terminou? Do Enter? Não, pessoal. Não dá Enter. Você vai ter que usar o teclado e as duas mãos. Você vai clicar em Ctrl, Shift e aperta Enter. Ctrl, Shift mais Enter. Tá certo? Aí ele calcula a frequência aqui. Então ele já calculou aqui, ó. Houve aqui de 0 a 60. Tem 4 meses. Observe que pode verificar se o Excel fez a conta certa aqui, ó. 60 a 40, vamos colocar uma cor aqui, ó. Vamos colocar esse laranja mesmo, vamos verificar. 40 a 60 se tem 4 aqui, ó. Aqui, ó, 0 a 60, né, com mais esse, mais esses dois aqui, ó. Então, daqui, ó, 0 a 60. 60 a 120. 60 a 120, vamos escolher uma cor aqui, um azul claro aqui. Opa, não. Aqui. Só para vocês terem, tenho 3 meses, né? 60 a 120. Outubro, maio e fevereiro. Então, esses 3 meses. Em seguida, podem conferir, né? 120 a 180 mais 3 meses, 240 meses, tá certo? Então, isso daí é como início, né? Da estudo de dados hidrológicos, tá certo? Mas vamos fazer o histograma que está pedindo. Então, eu vou fazer o histograma. Vamos selecionar essa matriz, tá? Cliquei no 60, arrastei o mouse até a última célula. Vamos lá inserir. Interessante é que você vê em gráfico recomendados, ó, o Excel já clica, né? Já recomenda um gráfico, tá? Tem alguns outros gráficos aqui embaixo, mas o primeiro ele já faz o gráfico. Tá? Ele já faz o gráfico histograma, o gráfico de barras. Dá para você colocar gráfico de barras também e ajustar o eixo X, tá? Histograma, tá? Então, vou colocar o gráfico aqui, ó, tá feito. Vou colocar aqui ao lado. Se ficar pequeno, vocês me falam depois, tá? Então, tá feito o gráfico, o histograma aqui, ó. Então, que a gente pode, né? Tem algumas opções aqui, um estilo gráfico aqui em cima, que dá algumas sugestões, ó, tá? Números aqui em cima, tá? Alguns layouts dos gráficos, tá? Então, o que tem aqui, nós temos aqui, né? Vou colocar por para ficar mais visível para você. Então, temos aqui, ó, 60, 0 a 60, nós temos, né, 4 valores. Então, como é que eu coloco o rótulo aqui, professor? Então, clica, seleciona o gráfico, observe que o gráfico está selecionado, vem aqui o elemento dos gráficos, rótulo de dados, a gente pode escolher onde você quer, aqui em cima, na base, tá? Fora, tá? No centro, vou deixar aqui no centro, por exemplo. Então, tem 4 valores, 3, 3, 3 e 1. Se quiser mudar a cor de preenchimento, tem algumas sugestões aqui, tá? Isso vocês podem deixar ele mais largo, tá? Como vocês queiram, tá? Alguns layouts aqui que ele tirou o eixo, né? Y, tá? Vou voltar aqui, deixar o jeito que estava aqui. Vocês podem, né? Tá colocando os títulos, né? Por exemplo, aqui vamos colocar título dos eixos. Vamos colocar eixos aqui no eixo. Clico nessa seta aqui, ó. Eu queria colocar só no Y, né? Não deixo, então apago. Vou colocar aqui, ó. Frequência de ocorrência aqui, aqui embaixo chuva, tá? Podemos colocar aqui o eixo voltar lá, né? Ficou aqui, corrigir, aqui a gente escreve, inserir aqui títulos, agora apareceu, vamos colocar chuva aqui, ó. Então pode observar, o que significa esse histograma? 4 meses de chuva, tá? De 0 a 60. Entre 60 e 103 meses, 120 a 180, 3 meses, 180 a 240, 1 mês. Tá? Então, é um histograma de frequência, né, de dados de chuva.
Ok, pessoal? Isso com dados de temperatura, dados de vazão em rio, dados diários de chuva e dados históricos. Eu peguei aqui no 2017 para ser um exemplo bem simples para vocês, tá certo? Então a gente pode estar, se vocês quiserem formatar o gráfico, né, mais esse gráfico, clicando 2 vezes aqui no gráfico, pode, deixa eu fechar aqui, né, quero colocar esses mais largos, essas bases aqui, né? Por exemplo, na sobreposição, alguma configuração já vai mudando aqui no Excel para ficar, vocês vão aprendendo também outra ferramenta. Então tá o histograma feito, certo? Vou colocar lá vamos voltar para o PowerPoint. Tá aqui o histograma, resultado gráfico do exemplo 1, tá lá 433, frequência, tá aqui embaixo. Eu já tinha feito o gráfico 433, 1 e 1. Então tá aqui o resultado gráfico do exercício 1. Então, respondendo ao exercício 1, calculamos a média e o padrão, né? Maior, menor amplitude e fizemos o histograma. Observe que no Excel foi bem, né, rápido fazer, tá? Se a gente fosse fazer, nós fôssemos fazer isso no papel, pessoal, não fica tão bonito e leva um tempão para fazer isso, tá? Então, só terminando a aula, né, daqui está histograma de chuva, fez um exercício daqui com os alunos, tá, pessoal? Só que usando um outro software, não é Excel, mas Excel é possível. Aqui está essa linha vermelha que é a distribuição normal, tá o histograma de frequência da distribuição anual de chuva em Jaboticabal, tá certo, pessoal? Então, na próxima, no vídeo 2 desse mesmo assunto da aula, a gente vou explicar um pouquinho para vocês, né? Um pouquinho não, vou explicar, né? Tudo, né? Que eu sei, a gente não sabe tudo, mas explicar a distribuição de probabilidade e a mais utilizada é a distribuição normal, representada por essa linha vermelha, tá certo? Então, esse é o assunto da continuação do vídeo 2, que vamos chamar da próxima aula, e essa do vídeo 1, termino por aqui, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre, né, nos horários de aula normal que eu coloco, fico ao vivo com vocês. Se vocês tiverem dúvida nesse exemplo 1, no uso do Excel, Zoom da aula, como já me pediram, tá? E outros detalhes, tá? Aproveitem lá, que tem pouco aluno que entra e estou à disposição lá para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então até a próxima aula.